Glória a Deus, saúdo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pegasse sua caneta e abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4 e 5. Fica bem pertinho um do outro, tá bom? Vamos ler a Bíblia Sagrada? Diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ali havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado, apelidado pelos apóstolos, chamado de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, eu creio na Bíblia Sagrada plenamente, tenho uma convicção de que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Amém? Então aqui a igreja primitiva, ela era unida. Amém? Embora elas passassem por grande perseguição no momento, muita necessidade, muitos problemas, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam vivendo a palavra de Deus em meio a toda aquela perseguição. Eles necessitavam, eles dependiam, eles contavam com a suficiência divina de Cristo, de Deus. E Deus sustentava, supria as suas necessidades, como diz aqui a palavra de Deus. E as pessoas eram santas, eram cheias de poder, elas se preocupavam um com seus irmãos, né? É muito difícil você ver um irmão padecendo necessidade e você não fazer nada dentro da sua igreja. Amém? E lá isso não existia. Todos viviam ali sem padecer necessidade. Amém? Glória a Deus. O sustento vinha, né? Eles vendiam, como diz a palavra, eles vendiam as suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos para ajudar os seus irmãos. E hoje, o que acontece nas nossas igrejas? Isso acontece nas nossas igrejas hoje. Hoje nós passamos por dificuldade, hoje nós passamos por necessidade dentro das igrejas. Um comendo melhor que o outro irmão, um vestindo melhor que o outro irmão. Deus não se agrada disso. A igreja primitiva, embora ela passasse por grande perseguição, por grandes lutas, tinha crente sendo morto, tinha crente sendo apedrejado como Estevão, tinha crente sendo perseguido, se escondendo para não ser morto. Mas eles amavam Jesus de verdade, eles eram temorosos. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus. Não podia parar. Amém? E eles não se apegavam aos seus bens materiais, aos bens mundanos, aos bens perecíveis. Eles não se apegavam. Eles vendiam. Eles achavam que aqueles bens que eles possuíam, aquilo ali, Deus o abençoava, mas para que aquilo ali não fosse retido, que aquelas bênçãos que ele tinha, suas propriedades, suas casas, eram para ajudar as pessoas, era para fazer o bem. E eles não se limitavam a isso. Eles vendiam. Eles queriam viver a palavra de Deus. A igreja crescia porque eles pregavam a verdade, eles estavam vivendo a verdade, estavam sofrendo, mas eles estavam pregando a verdade. E a igreja era santa, havia poder, como fala no capítulo 33, no versículo 33 do capítulo 4. Os apóstolos davam com grande poder, havia muito milagre, havia muitos prodígios naquela congregação. A igreja, eu posso dizer, uma congregação de Cristo. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 1, diz: Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Glória a Deus. Hoje os crentes vivem em união. União, gente, não é só viver dentro da igreja, não. União não é só para a igreja assistir culto, não. União não é só participar de círculo de oração, não. União é
fazer o que agrada ao Senhor Jesus. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia Sagrada que hoje não existe nas igrejas evangélicas. Eu quero que você me diga aonde tem uma igreja que eles executam o que está escrito aqui. Eles vendiam as propriedades e levavam aos pés dos apóstolos porque eles conheciam a necessidade dos seus irmãos. Dentro da tua igreja, o pastor conhece a tua necessidade? O que ele tem feito para te ajudar? Você talvez vá para a igreja querendo uma comida, um pedaço de pão, porque você talvez não tenha nem tomado café. Mas o pastor da tua igreja, ele está no carrão lá na porta da casa, na casa de Deus, está com a melhor roupa. Está se esquecendo que está escrito na Bíblia Sagrada, ajudar o seu irmão. Deus, ele se preocupava muito, muito, muito com o próximo. Amai ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 1, abra sua Bíblia, 13, versículo 1, diz assim: seja constante o amor fraternal. Em Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz assim, está escrito na minha Bíblia: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E eu fui fazer uma pesquisa, o que é o amor fraternal e o que é o amor fraterno. Diz assim: é um sentimento de carinho forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo, o crente, né, no caso aqui nós somos crente, a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por si próprio. Isso é amor fraterno, que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 1 e em Salmo 133, versículo 1. Isso é amor fraterno. Hoje não existe isso em nenhuma igreja na face da terra. E muitas pessoas estão se achando que estão salvos. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, que você foi chamado. Mas será que naquele grande dia será escolhido? Você que está retendo seus bens, que poderia ajudar com liberalidade, como os cristãos de antigamente faziam, que ele deixou esse exemplo para nós. Eles não permitiam que Satanás usasse as suas necessidades, as suas dificuldades financeiras para impedi-lo de fazer a obra de Deus, de cumprir a tarefa que Deus, que Jesus Cristo tinha ressuscitado ali, que fora incumbidos a eles de fazer. A igreja primitiva verdadeiramente fazia a vontade de Deus. Em Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque eles eram homens de Deus, mas que executavam a tarefa que lhe fora ordenada por Cristo. Eles foram preparados, eles foram orientados para fazer o que Deus queria que eles fizessem aqui na terra. E nós temos a Bíblia Sagrada hoje aqui, para que a gente venha seguir o que Deus quer de nós. Mas hoje as igrejas que se dizem ser cristãs, elas estão fazendo tudo errado. Estão fazendo tudo o que desagrada a Deus. Amém? Glória a Deus. E quero falar sobre esse apóstolo Barnabé aqui, que as pessoas não falam, as pessoas que fazem a vontade de Deus, irmãos, elas estão no anonimato. Tanto na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela existe para ela ser pregada, né, e para ser vivida. Mas muitos pastores, eles não pregam pessoas que fizeram grandes obras antigamente na igreja primitiva. Paulo não é pregado muito nas igrejas, porque Paulo foi um apóstolo
que se despreendeu de tudo que ele tinha por amor à obra de Deus, porque tudo que Paulo tinha, ele deu por esterco. Me interessava a riqueza. Ele falou, a tua graça me basta. Ele não queria riqueza. Aquela riqueza ali, com o poder, o relacionamento que ele tinha com Jesus, não valia nada. Tudo que Paulo tinha, ele deu por esterco. Hoje, as pessoas que se dizem líderes das igrejas, eles tiram de nós, eles arrancam de nós coisas que a gente ainda não tem. Que na realidade era para eles seguirem o exemplo da Bíblia Sagrada, nos ajudar, não tirar de nós. E nem te ficar criticando que você às vezes não dá um dízimo, às vezes você não dá uma oferta. Se você não dá dízimo e nem oferta, você está errado. Mas o pastor está mais errado ainda, porque ele deveria te ajudar. Ele deveria seguir o exemplo que está escrito aqui, que você não vem, que os irmãos da igreja onde você congrega não venham passar necessidade. Quantas águas de luz e de água não estão atrasadas na tua casa? Quantos vestidos você tem para ir para a igreja? Quantas sandálias você tem para ir para a igreja? Talvez você não tenha, mas a família dele tem. Mas a Bíblia aqui fala que o povo, a igreja primitiva, elas se disponibilizavam com liberalidade, elas doavam o que eles tinham para que a pobreza vinha a ser eliminada e que Satanás não viesse ter posse das suas necessidades financeiras. Mas que Deus, que Jesus viesse ser exalado naquele lugar. Porque eles ficavam sabendo que aquela união, que aquele trabalho ali era diferente, e isso atraía pessoas, tanto cristãs como não cristãs, para a obra de Deus. Glória a Deus. Mas ninguém aqui, lá na igreja primitiva, era obrigado a vender sua propriedade, forçado a vender sua propriedade para participar daquela comunidade, não. Era uma coisa voluntária. Era uma coisa que agradava a Deus. Essa união era um resultado da presença do Espírito Santo na vida deles. E hoje era para ser na nossa também. Na igreja que você congrega, na igreja que eu congrego. Mas isso não existe mais. Tudo é por interesse. A concupiscência da carne, ela está aflorada na vida dos cristãos hoje. Amém? Glória a Deus. Não estão mais vivendo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nessa união ali, sempre existe alguém para querer vir fazer alguma coisa que desagrada, trazer contenda, trazer mau exemplo para a igreja, né? Como hoje também, quando você quer fazer algo bom na tua igreja, sempre aparece alguém, né, para te tirar da presença do Senhor. Você quer ajudar, mas você às vezes é criticada, né? Às vezes as pessoas mentem que vão fazer uma coisa, mas não faz. Hoje a igreja, ela vive sobre uma maldição. Primeiro porque o pastor da igreja, ele não ajuda ninguém. Ele ajuda ele e a família dele. E alguns crentes prometem para Deus fazer algo e não fazem. Amém? Então isso vai de uma consciência de cada um, porque a Bíblia existe aqui, ó. A Bíblia existe, aqui é a Bíblia. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Amém? Mas sempre tem algum crente, algum irmão dentro da igreja, que ele vai querer fazer algo errado, como houve na igreja primitiva, né? Como Ananias e Safira, aqui no versículo 5, no capítulo 5 de Atos, que diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve o preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, que todo crente sabe a história de Ananias e Safira. Esse casal, ele vivia lá na comunidade. Mas eles tentaram mentir para Deus, tentaram mentir para o apóstolo,
dando mau exemplo para aquela comunidade, querendo enfraquecer aquela comunidade, como se Deus não existisse. Quando você mente para Deus, você está ignorando o poder, a soberania de Deus. E lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala que não devemos zombar e nem brincar com Deus, porque aquilo que você planta, você vai colher. Amém? Glória a Deus. E Ananias e Safira foi lá e mentiu para o Espírito Santo, mentiu para o apóstolo, mas o poder de Deus viu tudo, o olho de Deus viu tudo, porque tudo que você faz, Deus sabe de todas as coisas. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, chega ao trono da graça. Amém? E Ananias e Safira foram muito ousados, assim como os crentes da igreja primitiva eram ousados para doar as suas fazendas, as suas terras, as suas herdades. Ananias foi ousado para mentir para Deus, para mentir para o Espírito Santo, para afrontar o apóstolo, né? Para afrontar o homem de Deus. Revelado, Deus revelou. Quando o homem de Deus tem intimidade com Deus, Deus revela para ele. Amém? Não hoje com mentiras, mas com verdade, né? E aqueles que ousam mentir para Deus, afrontando o homem de Deus, ele vai ter consequência na sua vida. Amém? Ananias, ele teve uma consequência trágica, imediata, porque deveria ser cortado mal pela raiz, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava sofrendo perseguição, e eles foram brincar, zombar de Deus, mentir para Deus. Amém? E aí, no versículo 8, diz assim, do capítulo 5, diz assim: e disse-lhe Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade, falando com Safira. Amém? E ela disse, sim, portanto. Então ela foi concretizado, foi revelado por Deus para Pedro, que aquele terreno tinha sido vendido por um preço, mas que eles tinham dado só a metade. Amém? E aí que aconteceu o quê? Pedro disse, por que entre vós consertaste, se uniu, concordou para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí, os pés das pessoas que já enterraram o teu marido, e também tu vais ser enterrado. Ananias e Safira, eles afrontaram Deus. Eles ignoraram o poder de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ananias e Safira, eles não sabiam, eu acho, que eles iam fazer aquilo e ninguém ia saber. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que você serve e aquele que eu sirvo, ele está contemplando tudo o que você faz. Glória a Deus. Os crentes e os não crentes. Aqueles que abrem a boca para dizer que ama a Deus, aqueles que são líderes, aqueles que são representantes de Deus e que estão fazendo tudo errado, Deus está vendo tudo. Amém? Glória a Deus. E Ananias e Safira, eles trouxeram para si o próprio juízo. Quando eu peco, quando eu minto para Deus, eu estou trazendo para mim um juízo de condenação. Mas aqui foi necessário Deus agir com rigidez, com rigor, para que isso servisse de exemplo, para que as pessoas, os crentes que estavam ali, não viessem cometer o mesmo erro que Ananias e Safira também estavam cometendo. Tinha que acabar ali, porque a igreja, ela tinha que crescer. E um tomate podre dentro de uma caixa, ele apodrece todos os outros, se você não for lá e tirar. Amém? Glória a Deus. Deus tratou Ananias e Safira de uma maneira severa mesmo, para demonstrar como esse tipo de atitude é grave e traz consequências trágicas para a igreja. A igreja é você. A igreja era os membros da igreja primitiva. Amém? E essa atitude que Deus tomou, severa, ele advertiu os crentes, para que eles viessem também tomar isso como exemplo, para que não viesse mais acontecer dentro da igreja primitiva. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela sempre está nos exortando para que nós venhamos ser escolhidos naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade
Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso, amados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, e nos dê força, Senhor, para fazer a tua vontade. Glória a Deus. Amém?